Bom, pessoal, continuando aqui com o estudo dos conversores CACC controlados, vamos passar agora para o estudo do retificador trifásico controlado. Bom, a gente já tinha estudado em um vídeo anterior o retificador não controlado trifásico, certo? E a gente viu que, dado uma certa sequência de tensões fase neutro ABC, certo? O que ia aparecer na carga seriam as tensões de linha, VAB, VBC e VCA, mas também as tensões de linha VAC, VCB e VBA, ok? Bom, então esse retificador não controlado, obviamente, ele é totalmente, digamos, passivo, né? Os diodos vão se alternando aí na condução de forma natural, como a gente estudou anteriormente, certo? Então a gente não tem nenhum grau de controlabilidade em relação à tensão ou à corrente que é aplicada sobre a carga, ok? Então a ideia inicial é simplesmente substituir os diodos por tiristores que, como vocês viram, eu consigo controlar o momento ou o instante que eles vão entrar em condução, ok? Então vamos partir inicialmente da ideia de simplesmente substituir os diodos por tiristores e inicialmente fazer a ponte retificadora que faz funcionar exatamente como um retificador não controlado, ok? Vamos ver como que seria como que eu faria para conseguir operar o trifásico controlado de forma idêntica ao do não controlado, ok? Bom, então a ideia é tentar seguir a sequência de condução que os diodos tinham, ok? Então, no momento onde a tensão via N se torna mais positiva, certo? Eu sempre começo a análise pelo momento onde a tensão via N é mais positiva, certo? Ou seja, o princípio da condução do VAN é onde a gente realiza o início da análise por padrão na literatura. Não estaria errado começar por nenhuma outra fase, mas para seguir o mesmo padrão, a gente sempre utiliza o início da condução de VAN, ok? E aí eu vou acionar o primeiro tiristor que vai levar a fase A conduzir positivamente aqui, quando eu falo positivamente em relação à carga, ok? E aí eu vou ter a tensão via B. Bom, então para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comandar o sinal de disparo do tiristor T1 exatamente no momento onde um diodo começaria a conduzir normalmente, ok? Então eu vou partir do princípio que o transistor T6 aqui já estava em condução, ok? Já tinha tido um sinal de disparo dele anteriormente, mas eu vou considerar aqui o disparo a partir do disparo de T1, certo? Então eu disparando T1 nesse instante, causo a condução do tiristor T1, a fase VAN vai aparecer aqui na saída, então a tensão na carga vai ser VAN menos VBN, vai ser VAB, ok? No próximo instante, certo, onde a fase VAC passaria, a tensão de linha VAC passaria ser a tensão mais positiva, ok? Por quê? Porque o VCN agora é a tensão fase neutro mais negativa. Ok, então a tensão de linha que produz uma diferença de potencial é o VAN menos o VCN, ok? Ou o VAC. Então a fase A já estava em condução, o tiristor T1 já estava levando a fase A em condução aqui em cima. Então o que eu preciso fazer é disparar o tiristor T2 aqui, que leva a condução da fase C aqui na parte negativa em relação à carga. Ok, então eu jogo o sinal de disparo exatamente no instante onde a tensão VCN aqui começa a ficar a tensão mais negativa, ou a tensão VAC se torna a diferença de potencial mais positiva, ok? E o próximo passo, vamos seguir a lógica que segui na análise dos diodos, né? Agora, a tensão VBN passa a ser a tensão mais positiva, ou a tensão de linha VBC passa a ser mais positiva. Então, para isso aparecer realmente na saída, eu tenho que comandar esse tiristor T3, que vai ser o responsável por levar a fase B no terminal positivo da carga, ok? Então é só comandar o sinal de disparo de T3 aqui nesse mesmo instante aqui que o diodo entraria em condução, ok? E, bom, vamos seguindo a lógica agora. Então, a fase VAN se torna mais negativa, então eu tenho que levar a tensão VA
negativamente na carga, então eu tenho que disparar esse tiristor T4, que é quem é capaz de fazer isso, certo? Então eu jogo o sinal de disparo exatamente nesse instante, ok? E aí a tensão VBA vai aparecer na saída, ok? Seguindo então, agora a tensão VCA vai ser a mais positiva, então repara aqui nos próprios índices das tensões de linha aqui, né? O VBA, o A já estava na carga, e aqui VCA, o A já estava na carga, então só tem que mudar de B para C, ok? Esse índice primeiro aqui indica a tensão mais positiva, então eu tenho que levar VCN positivamente na carga. Ou seja, o tiristor que vai ser responsável por fazer isso, que pode fazer isso, é o tiristor T5. Então eu jogo o sinal de disparo no tiristor T5 nesse instante aqui. Ok? E por fim, para completar o ciclo, né, eu tenho que agora jogar a tensão VCB. Então a tensão VCN já estava na carga, ok? E a tensão VAN vai ser substituída pela tensão VBN. E por isso eu tenho que disparar esse tiristor T6 que vai jogar a fase VB no terminal negativo da carga, ok? E eu jogo o sinal de disparo de T6 exatamente nesse instante aqui, ok? E aqui eu já começo um novo ciclo, né? Eu recomeço aqui minha análise, certo? Demonstrando que realmente o T6 já estava em condução, então já tinha esse sinal de disparo aqui atrás, certo? E o T6 já estava em condução, então agora eu disparo o T1 para levar a fase A positivamente e a fase B continua negativa, ok? Bom, e dessa forma eu consegui fazer o retificador trifásico de onda completa controlado se comportar exatamente como um não controlado, ok? Bom, mas a ideia é assim, e a tensão no tiristor, né, a gente repara que a tensão no tiristor fica exatamente como a tensão no diodo, ok? E a gente vê aqui, nesse instante aqui, né, onde eu estou começando um novo ciclo, né, se eu não comandasse a fase A conduzir, né, o que tenderia a acontecer é que a tensão do tiristor T1 tenderia a ficar positiva, ok? Então é aquela história, tem a tensão positiva, então a qualquer momento eu posso jogar um sinal de disparo que ele vai tender a entrar em condução, o tiristor T1, ok? Certo? Basta eu sempre comandar nos momentos corretos, ok? Certo? Bom, mas a ideia aqui é variar o ângulo de disparo para ter um certo grau de controle sobre o valor médio aqui da minha tensão de saída, certo? Então o que eu vou fazer? Bom, repara que nesse instante aqui era um instante onde eu comandava o tiristor T1 a entrar em condução para se comportar exatamente como um não controlado, ok? Mas em vez de mandar o sinal de disparo aqui, eu vou dar um certo delay, ok? E esse delay aqui vai ser o ângulo alfa, ok? Que no caso aqui a gente vai fazer a análise para 30 graus, ok? Então em vez de disparar o tiristor aqui em T1, esse eixo aqui representa somente o eixo onde o alfa é igual a zero, ok? Esse eixo aqui é relativo ao ômega t igual a zero, certo? E lembrando que as nossas tensões de fase neutra e tensões de linha estão referenciadas em relação a esse ômega t igual a zero, ok? Então, repara que o eixo alfa está 30 graus depois do eixo ômega t igual a zero, ok? Bom, então reparem que a fase VAB tenderia a entrar em condução aqui, certo? Mas eu só disparei o tiristor T1 aqui, então isso quer dizer que a fase A vai se conectar no terminal positivo da carga somente a partir desse instante. Então, somente a partir desse instante é que a tensão VAB de linha vai aparecer na carga, ok? Ou seja, ela vai começar aqui para 30 graus no ponto de máximo da tensão e, bom, eu não tenho nenhuma comutação, a corrente de carga não vai a zero, ok? Então eu não tenho desligamento de nenhum tiristor, certo? Então isso quer dizer que a tensão VAB vai continuar por 60 graus, 60 graus porque a cada 60 graus eu vou comandar um sinal de disparo de um tiristor diferente, ok? E aqui no caso, bom, eu quero manter a mesma sequência de tensões de linha aqui, que é para manter o correto funcionamento do retificador. Ok, então a tensão VAN já estava no terminal positivo, agora eu quero jogar a tensão VBN, substituir a tensão VBN pela VCN. Então eu tenho que disparar o tiristor T2, ok?
para manter a minha simetria, o tiristor T2 também vai ser disparado 30 graus depois do que seria no caso do não controlado, ou do alfa igual a zero. Certo? Então, nesse momento aqui, eu vou disparar o tiristor T2, ok? Que vai levar a fase C, ok? No terminal negativo da carga. Então, a partir desse instante, a tensão VAC que vai aparecer na saída, ok? Então, eu estava com VAB até aqui, chegou nesse instante, disparei T2 e agora vai aparecer a tensão VAC que vai durar 60 graus também, ok? Que é quando vai ocorrer o próximo disparo, ok? Do tiristor T3 que tem que levar a fase B, é o momento correto de levar a fase B ao terminal positivo da carga, ok? Então, o VAC agora é substituído pela tensão VBC, ok? Então, a tensão VBC entra em condução, certo? E vai conduzir por mais 60 graus, ok? Que é o momento que eu vou agora disparar o tiristor T4, também todos 30 graus defasados em relação ao que eu tinha antes, no alfa igual a zero. Então, repara que a fase CN vai ser substituída pela fase VAN aqui no terminal negativo, então eu tenho que ligar o tiristor T4, disparei o tiristor T4, então a fase VBA vai aparecer na saída somente a partir desse instante do ângulo de disparo, ok? E aí o próximo vai ser a tensão VCA, então tem que levar a tensão VC positivamente. Tensão VC positivamente é o tiristor T5, ok? Que vai levar essa fase aqui em cima, certo? Então tem que disparar nesse momento aqui, ok? Para manter a simetria aqui da forma de onda, ok? E a periodicidade dela, certo? E por fim aqui, terminando o período, o VCB, ok? Então tem que disparar o tiristor que leva a fase B no terminal negativo da carga, ok? Que é exatamente o tiristor T6, certo? Então nesse momento aqui eu disparo o tiristor T6 e é o momento correto de realizar esse disparo para manter a simetria, certo? Que vai conduzir por mais 60 graus e fechando o ciclo aqui, já iniciando um novo ciclo, disparo novamente aqui o tiristor T1, ok? Repara que entre esse primeiro instante aqui e esse outro instante eu tenho 360 graus, certo? E aí eu vou levar a fase AB a conduzir novamente a partir desse instante aqui do ponto de máximo dela, ok? E, bom, como é carga resistiva, as tensões conduzidas, as correntes de saída e as tensões conduzidas pelas fontes de tensão, ok, vão seguir o formato da tensão dividido pela resistência, já que é a carga resistiva. Ok, pessoal? A tensão sobre o tiristor T1, que vamos analisar agora por caso de 30 graus, né? Então, inicialmente, o tiristor T1 não estava em condução, certo? E, bom, antes da fase VAB aparecer na saída, eu tinha a tensão antes da tensão de linha VAB aparecer na carga, eu tinha a tensão de linha VCB, ok? Bom, se eu tinha VCB, né, vamos lembrar que a tensão no anodo do tiristor T1 é sempre a tensão VA, que está eletricamente conectada aqui, fisicamente conectada, certo? Então a tensão no cátodo vai depender de qual dos dois tiristores que está conduzindo, se vai ser o VT3 ou o VT5. Então repara que a tensão sobre o tiristor T1 ou vai ser VAB quando o T3 estiver em condução, ou vai ser VAC quando o tiristor T5 estiver em condução, ou zero, né, quando o tiristor T1 estiver em condução, certo? Então inicialmente eu tenho a tensão VCB na carga, então a tensão VC em cima, a tensão VB embaixo, ok? Bom, se o VC está em cima, isso quer dizer que é o tiristor T5 que estava em condução, certo? Bom, mas se eu tenho VC aqui em cima, então quer dizer que a tensão sobre o tiristor T1 a partir do instante ômega t igual a zero é a tensão VAC, certo? A tensão VAC é essa verde pontilhada aqui, certo? Ou seja, de ômega t igual a zero até ômega t igual a 60 graus, né? Lembrando que tem uma defasagem de 30 graus aqui em relação ao eixo alfa igual a zero, certo? Então de 0 até 60, a tensão sobre o tiristor VT1 vai seguir a tensão de linha VAC, ok? Então repara que realmente nesse momento que eu vou disparar o tiristor T1, eu tenho uma tensão positiva em cima dele, ok? Bom, se eu tenho uma tensão positiva em cima dele, isso quer dizer que ele entra em condução, certo? Ele entrando em condução, quer dizer que agora a tensão VAB vai estar na saída, A em cima, B embaixo,
Se eu tenho VA em cima, então 0 volts em cima do tristor, já que ele está em condução. Ok? Bom, e repara que aqui eu fico VAB, aqui eu fico com VAC, então embora tenha havido uma comutação de um tiristor aqui de baixo, isso não altera a tensão sobre o tiristor VT1, ok? Permanece por 120 graus. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Agora é o momento em que a fase A não vai estar mais em cima, e agora vai aparecer a tensão VBC, diferença de potencial VBC na carga, então tem a tensão VB em cima, e VA embaixo, e VC embaixo. Ok, bom, se eu tenho VB em cima, então quer dizer que a tensão do tiristor T1 agora vai seguir a tensão de linha VAB. A tensão de linha VAB é essa azul aqui, contínua, certo? Então, a partir do momento que eu tive o disparo de um tiristor aqui, que jogou a fase B em cima, que obviamente foi o tiristor T3, certo? E a tensão sobre o tiristor T1 vai seguir a forma de onda de VAB, que aqui pega essa parte negativa aqui, certo? E repara que o VB continua aqui no terminal positivo da carga e no cátodo do tiristor T1 durante mais 120 graus, ok? Eu tenho uma mudança aqui no terminal negativo da carga, mas isso não muda a tensão sobre o tiristor T1, ok? Bom, chegou nesse instante aqui, agora sim a fase B vai sair do terminal positivo e vai ser conectada à fase C no terminal positivo através da condução do tiristor T5, certo? Bom, a hora que eu jogo a fase C em cima, quer dizer que agora a tensão do tiristor VT1 vai ter que seguir a tensão de linha VAC, ok? Tensão VAC, novamente aqui, é a tensão verde pontilhada aqui, certo? Então, a partir desse instante, ele vai seguir essa tensão VAC, essa tensão verde pontilhada. Essa vai ser a tensão sobre o tiristor T1. E repara que, bom, aqui eu completei um período de funcionamento, então repara que nesse instante aqui, se eu comandar o tiristor T1 a conduzir, ele vai entrar em condução novamente, certo? E, bom, e estabelecendo aqui o período, completando os 360 graus aqui da operação no conversor, ok? E reparem, bom, eu disparei o tiristor T1 aqui, né? Mas se eu não disparasse o tiristor T1 aqui, se eu disparasse ele posteriormente, o que ia acontecer? Bom, o que ia acontecer é que a fase VAC ia continuar aparecendo sobre o tiristor T1. Então repara que a tensão de linha VAC ia continuar aparecendo sobre o tiristor, ok? Até durante 180 graus, certo? Eu poderia mandar o sinal de disparo em T1 em qualquer momento aqui dentro, certo? Durante todo o semiciclo positivo, que eu ainda teria tensão positiva sobre o tiristor T1, e ele, mandando sinal de disparo, ele ainda entraria em condução. Então repara que o alfa poderia variar no limite aqui até 180 graus, ainda causando o disparo do tiristor T1, ok? Bom, dito isso, eu vou deixar para vocês aqui para fazerem ou tentarem fazer aqui traçar as formas de onda, as mesmas formas de onda, tensões fase neutra, tensões de linha, tensão sobre o tiristor VT1, as correntes de linha e os sinais de disparos, ok? Para 60 graus, para 90 graus e para 150 graus, ok? Certo? E durante a aula síncrona a gente vai fazendo junto aqui. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem e a gente vai vendo. Ok, pessoal? Bom, e os cálculos, né? Bom, então, vou dar um exemplo aqui. Um retificador trifásico de onda completa, agora alimentando uma carga em fonte de corrente, ok? Utilizando um transformador trifásico, certo? E determinar o valor médio da tensão de saída e a potência ativa, taxa de distorção harmônica da corrente de entrada e o fator de deslocamento e o fator de potência. Bom, então vamos lá, o valor médio da tensão de saída. Bom, se eu quero calcular o valor médio da tensão de saída, me interessa essa forma de onda aqui em preto, ok? Bom, definição de valor médio, né? 1 sobre período, integral de 0 a período da tensão da forma de onda que eu quero calcular o valor médio, que no caso é o V0 de ômega t, ok? Bom, repara que o período dessa forma de onda da tensão de saída, né, dura apenas 60 graus, né, certo? Então, esse T aqui vai ser o quê? 60 graus, que é π sobre 3, certo? E eu quero integrar eu vou integrar especificamente esse período demarcado aqui, certo? Ou seja, daqui até aqui.
Bom, então eu tenho que pegar a função que segue a tensão VAB durante esse intervalo aqui, que no caso é a tensão VAB de ômega t. Então repara que a tensão de VAB de ômega t, essa senoide em azul, certo? E a partir de alfa mais 30 graus, certo? Ele vai seguir a minha tensão VAB, certo? E até alfa mais 30 graus e mais 60 graus, que é o quanto dura o ângulo de condução, ou quanto dura o período, certo? A minha forma de onda V0 de ômega t pode ser representada pela equação VAB de ômega t, ok? Certo? Então, tem que enxergar direitinho quem que você está querendo integrar aqui, certo? Poderia usar até o VAC, aí bastaria escrever a equação do VAC aqui, certo? E mudar os intervalos de integração para coincidir aqui com o valor de pico de VAC até esse instante aqui, certo? Bom, no caso aqui de VAB, né, a equação de VAB, né, é o que? Raiz de 3 vezes VM, lembrando que o VM é a tensão de pico da tensão fase neutra, então por isso que tem esse raiz de 3, certo? Seno de ômega t adiantado em 30 graus, já que ele começa antes aqui, ok? Certo? E aí esses intervalos de integração funcionam adequadamente, representam exatamente os instantes de tempo, o intervalo de tempo que eu quero integrar, ok? Bom, resolvendo isso daqui, eu tenho que o V0 médio, então vai ser agora 3 raiz de 3 sobre π VM cosseno de alfa. Repare que eu resolvi de forma genérica, né? Ou seja, para qualquer ângulo alfa, obviamente entre 0 e 130 graus, o V0 médio vai seguir essa equação, ok? E repare que quando o alfa é igual a zero, essa equação 3 raiz de 3 sobre π vezes VM coincide exatamente com a equação do retificador trifásico não controlado, já que seria a mesma forma de onda, ok? Obviamente deveria obedecer, ok? Como VM é a tensão de pico da tensão fase neutra, raiz de 3 vezes VM é a tensão de pico, esse valor de pico aqui da tensão de linha, ok? Então repara que o valor médio realmente aqui está um pouquinho acima aqui, certo? Quando o alfa é igual a zero, vai estar o quê? 3 sobre π, ok? 0,95 mais ou menos do valor de pico, então estaria bem aqui. Com a inclusão do cosseno alfa aqui para 30 graus, certo? Ele ficaria num valor um pouquinho abaixo aqui, certo? Voltando aqui. Sim, e sempre quando eu tenho, vou calcular a potência ativa e se a tensão ou a corrente forem constantes em cima desse elemento, certo? Eu posso usar o valor médio desses valores, ok? Então a potência de saída vai ser o valor médio da tensão de saída vezes zero. Substituindo essa equação aqui, eu tenho essa equação da potência ativa na saída, ok? Próximo cálculo é a distorção harmônica total, ok? Então repara que a equação da distorção harmônica total é dada por essa equação aqui, raiz quadrada IRMS total da forma de onda dividido por IRMS da componente fundamental da forma de onda em questão, certo? O valor eficaz da corrente de linha, eu posso simplesmente aplicar a definição de valor eficaz nessa forma de onda aqui da corrente, certo? Então, o período aqui é 2π, certo? Então, de 0 até 2π, ok? Esse aqui é o meu período completo, certo? E de 0 a 2π, de A de ômega t, certo? Que no caso só vai ser diferente de zero entre esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Como o zero de ômega t é constante, eu posso até manter aqui como se fosse de 0 até 2π sobre 3, ou seja, se essa área aqui relativa a IA for aqui, ou se ela começasse daqui, a área seria a mesma, então a contribuição para o valor médio é o mesmo, então por isso que eu posso jogar o intervalo de integração para o início aqui, de 0 até 2π sobre 3. Ok? Se eu colocasse outro intervalo aqui, mantivesse a duração total, resultaria no mesmo valor. Ok? Então eu chego que o RMS vai ser raiz de 2/3 vezes 0. Ok? Bom, para obter a componente fundamental, eu tenho que usar a série de Fourier, certo? Então repare que essa é a forma de onda original, ok? E repare que o valor da componente fundamental, a amplitude dessa componente fundamental, independe da fase da corrente, ok? Essa fase da corrente, ela só vai influenciar
no sentido de eu ter as componentes em seno e cosseno, ok? Então repare que se eu por um momento aqui, digamos, esquecer a fase do IA e usar como eixo para análise da série de Fourier esse eixo aqui transladado em alfa, certo? Repara que aqui eu teria a simetria ímpar, ou seja, eu teria somente em termos em seno, então é mais fácil calcular só uma vez, né? Ok, então eu vou considerar essa translação desse eixo somente para análise da execução da série de Fourier, certo? Para obter apenas termos em seno e ter que resolver uma integral a menos, ok? Certo? Então, por isso que eu uso aqui 2 sobre π, integral de π sobre 6, ok? Certo? De π sobre 6 até 5π sobre 6, certo? De I0 vezes seno de ômega t. Repara que a componente fundamental, o seno de ômega t, está aqui, ó, ficaria em fase aqui, ó, certo? Ok? Bom, e substituindo os valores aqui, lembrando que esse valor de B1 aqui é o valor de pico da componente fundamental, certo? Então eu tenho que dividir por raiz de 2 para funcionar na equação do THD. Ok? Então eu chego no THD de 31,08%. Ok, pessoal? Bom, sim, fator de deslocamento, né? Então repara que a gente fez a análise pela série de Fourier, então a gente encontrou essa corrente aqui, esse aqui é o meu IA1, esse pontilhado aqui, certo? E repara que ele está em fase com a minha tensão original, certo? Só que o eixo foi transladado em alfa, né? E o meu fator de deslocamento, o que é? O ângulo de deslocamento entre a componente fundamental da tensão, VAN, e da corrente de linha, certo? Então, repara, fica óbvio aqui, né, que o fator de deslocamento é exatamente o quanto eu transladei o meu eixo para realizar a série de Fourier, ok? Se eu não tivesse realizado essa translação, eu ia obter termos em seno e cosseno, ou seja, encontrar A e B, A1 e B1, certo? E fazendo o tangente aí desse ângulo, né, eu conseguiria encontrar o fator de deslocamento, ok? Bom, e o fator de potência, né, a última coisa que a gente vai calcular é o quê? Lembrando aqui, definição, fator de potência, potência ativa sobre aparente. A potência ativa vai ser VAN vezes a componente fundamental da corrente, vezes o fator de deslocamento, dividido por VAN vezes a corrente eficaz total, certo? Como é trifásico, na verdade, teria um 3 aqui, 3 vezes em cima, 3 vezes embaixo, vai cancelar aqui, não altera. Então, eu cancelo o 3 em cima e embaixo, cancelo o VAN em cima e embaixo. Então, eu chego que o fator de potência é dado pela componente fundamental da corrente, o valor eficaz da componente fundamental de corrente, certo? Dividido pelo valor eficaz total vezes o fator de deslocamento, ok? E substituindo na equação do THD, certo? Que a gente tinha encontrado aqui, certo? Substituindo esse IA1 sobre IRMS, eu chego nessa equação aqui, fator de potência é o fator de deslocamento, sobre 1 mais raiz de THD I ao quadrado, o fator de deslocamento é o cosseno alfa, certo? Então, o fator de potência vai ser cosseno alfa dividido por 1 mais THD I ao quadrado, ok? Que vai dar 0,955 vezes cosseno de alfa. Ok, pessoal? Bom, então eu peço aí para vocês imprimirem as folhas onde vocês vão traçar as formas de onda, ok? Para poderem estudar, entender bem, enxergar bem o funcionamento do conversor, certo? E na prova vocês vão usar folhas similares aí para resolver essa questão, ok? Lembrando que se eu alterar o ângulo de VAN, VBN, VCN, isso aí, digamos, vai mudar um pouquinho, as formas de onda vão tender a se transladar, ok? Mas se eu mudar a sequência de fase, aquela sequência de tensões de linha também vão mudar, e aí a numeração dos próprios tiristores, a sequência de comutação aí dos tiristores vai mudar, ok, pessoal?